Oi, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus. Convido você para mais uma leiturinha, mais um devocional sobre o Salmo 6, tá bom? Esse salmo maravilhoso que foi escrito também pelo rei Davi, ok? E convido vocês para a gente começar a meditação agora na palavra do Senhor e que faça sempre aquele exercício que a gente combinou nos vídeos anteriores, que é após a leitura ou após a leitura de cada um dos versículos, a gente sempre tem que pensar o que Deus falou comigo e o que eu vou fazer a respeito daquilo que o Senhor falou comigo, tá? Então vamos lá. Salmo 6, pega a sua Bíblia, vamos lá fazer mais uma leiturinha. Essa Bíblia é na versão NVI, tá bom? Então, assim, no versículo 1, diz assim: Senhor, não me castigues na tua ira, nem me disciplines no teu furor. Misericórdia, Senhor, pois estou desfalecendo. Cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem. Aqui eu acredito que Davi escreveu num momento de muita dor e angústia. Provavelmente os escritos não falam acerca de que momento ele escreveu, mas provavelmente era alguma dor ou enfermidade que ele estava passando e que ele estava se desmanchando, né, diante da presença do Senhor, falando e pedindo misericórdia. Aqui ele deixa bem claro: não me castigues no dia da tua ira. Ele não está pedindo para que ele não seja castigado e nem que não seja disciplinado, mas que ele não seja castigado no momento que o Senhor estiver irado. Porque a gente sabe que o castigo do Senhor é para nos corrigir, é para fazer com que a gente seja melhor, para questão de nos alinhar ao propósito dele. A gente sabe que tem essas questões, né, de disciplina do Senhor, disciplina do Senhor. Mas ele está pedindo aqui questão de que não seja no momento que o Senhor está irado, não seja no momento de furor, porque imagina, meus irmãos, como a fúria do Senhor, se o Senhor pode todas as coisas. Não, gente, Deus não tem inimigos. O nosso Pai não tem inimigos. Se ele fosse realmente brigar com todos os poderes dele contra Satanás, não seria nenhuma luta justa, porque o poder dele sobressai acima de todos, acima de tudo. Então, Davi sabia sobre isso, de que o Senhor, a força dele é maravilhosa. Então, ele pediu isso. E também pede aqui misericórdia, pois ele está desfalecendo, pedindo a cura, pedindo que o Senhor tenha misericórdia dele. E aqui fala no 3 assim: todo o meu ser se estremece. Até quando, Senhor? Até quando? E aí eu fico me lembrando, né, de coisas assim que a gente lê nas escrituras, de tantas coisas que os homens de Deus passam para ter, né, vamos dizer assim, para ter vitória, para ter uma cura. Por exemplo, na história de Abraão, ele esperou 25 anos para que Deus lhe desse, né, cumprisse a promessa acerca do nascimento de Isaac. Davi e José do Egito também esperaram por volta de 13 anos. Davi, que tinha a promessa do reinado de Israel, e José do Egito, a questão do governador, tá? Então, vocês imaginam como, assim, né? Porque muitas vezes a gente está doente e aconteceu uma situação comigo há uns anos atrás de muita questão de privação financeira. Então, eu orava e pedia ao Senhor: Senhor, por favor, me ajuda. E aí chegou naquele primeiro mês assim de oração intensa, de louvor, de clamor intenso, e o Senhor não falava nada comigo. E eu ficava assim: meu Deus, imagina esse povo que esperou, né, 25 anos, 13 anos para um cumprimento de uma promessa. Moisés, depois 40 anos. Caleb e Josué, 40 anos para entrar na terra prometida.
E aí eu com um mês orando ao Senhor, querendo que o Senhor me desse a cura, me desse o escape, me aliviasse a minha angústia naquela situação que eu estava. Então, isso eu fico pensando assim, nossa, como o Senhor é maravilhoso e Ele sabe todas as coisas. Porque se por acaso a cura vier no momento errado, meu irmão, a gente não vai saber entender os propósitos do Senhor na nossa vida. Se a angústia, se a dor, ela sair no momento errado, ou no momento antes de produzir mesmo aquele fruto que a gente precisa produzir, provavelmente a gente vai se desviar depois, e isso não seria o interessante. E aí, né, eu orando por isso, e eu ficava também imaginando Paulo, porque Paulo tinha um espinho na carne. Então, alguns historiadores dizem que aqui o Davi tinha uma enfermidade. Mas vocês imaginam Paulo orando ao Senhor para que o Senhor tire o espinho da carne. E escutando do Senhor, Paulo não ora, mas por isso, porque a minha graça te basta. Ai, e aí eu fico imaginando, Senhor, se isso acontecesse comigo, se uma dificuldade que eu estou tendo, a resposta do Senhor foi, Michele, a minha graça te basta. Como eu ia reagir? Né? Será que aí eu fico pensando, será que eu amo mesmo o Senhor? Ou eu amo aquilo que o Senhor pode me proporcionar? Será que eu estou amando mesmo ao meu Pai, a presença dele, ou só os presentes que ele pode me dar por causa da adoração que eu estou fazendo a ele, adoração de forma interessada, né? E aí eu fico refletindo muito acerca disso, de que os homens de Deus, as mulheres de Deus, eles esperam o tempo que for necessário para vir a cura, para vir a libertação, para vir a alegria, assim, o regozijo do Senhor com relação à vitória. Mas será que eu estou, né, disponível e apta para esperar o agir de Deus na minha vida? Ou eu quero mais, né, a questão dos presentes do Senhor do que a presença do meu Pai? Porque uma das coisas, meus irmãos, que eu tinha muito com o Senhor, e é com vergonha que falo, é ser uma filha muito interesseira. Alguém já se aproximou de você com interesse, você já percebeu, sabe? Tipo assim, você trabalha num local e alguém chega com interesse só de ter uma informação, mas chega querendo forçar uma amizade que não existe. Chega, às vezes, um aluno querendo forçar uma amizade que não existe comigo. E aí, muitas vezes eu ficava assim, nossa, que povo falso. Chega perto de mim por, por, por onde eu trabalho, ou por causa de uma aula, que eu sou professora, mais ou menos assim. Só que aí, depois o Senhor falou comigo, você faz igual, filha. E aí, quando eu ouvi aquilo, que eu era igual, que eu só me aproximava do Senhor por causa do que ele poderia me proporcionar, eu fiquei extremamente constrangida. E eu peço todos os dias para que Deus me ajude, né, a corrigir essa falha de caráter que eu tenho, de não querer mais as bênçãos do Senhor do que a presença. A presença do nosso Pai, ele é superior a qualquer bênção que o Senhor possa nos dar, tá? E aqui no 4 ele fala assim, ó: volta-te, Senhor, livra-me, salva-me por causa do teu amor leal. E aqui Davi tinha aquele entendimento que todo dia eu peço a Deus para ter também, sobre é por causa do teu amor leal que o Senhor vai fazer alguma coisa boa por mim, que o Senhor vai me salvar, que o Senhor vai ter compaixão por mim. Não é por causa das coisas que eu faço, porque eu não faço nada que seja digno de ser salva, que seja digno de ser justificada, sabe? É o Senhor, é por causa do amor dele, por causa da graça maravilhosa que ele derrama sobre nós todo dia. E aí, no 5 fala assim: quem morreu não se lembra de ti.
Entre os mortos, quem vai te louvar? E aí é esse desejo de viver, Senhor, eu tenho um desejo de viver para glorificar o teu nome. Então, meu irmão, se você tem um desejo de viver para glorificar o nome do Senhor, fala para o nosso Pai, pede a Ele, Senhor, eu quero viver todos os dias da minha vida na tua presença, no centro da tua vontade, e fala, porque é isso que eu tento sempre praticar, né? É falar para o Senhor que eu quero estar todos os dias, uma coisa pedir ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza da tua santidade e a tua presença. E é isso que eu tento sempre buscar com o meu Pai. O 6 fala assim, ó, estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, inundo de noite a minha cama, de lágrimas encharcam o meu leito. Os meus olhos se consomem de tristeza, fraquejam por causa de todos os meus adversários. Ou seja, aqui realmente era um momento de extrema angústia que Davi estava passando. Então, muitas pessoas, na verdade, todo mundo, né, já passou por isso. Um momento de dor, um momento de tristeza, de extrema angústia. Um momento que você acha assim que, nossa, eu vou me acabar aqui em lágrimas, me acabar em tristeza. Mas tem uma coisa, meu irmão, que você lê esse versículo, mas você tem que ler os outros também, para poder ter essa esperança de vida. Olha o 8. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam mal, porque o Senhor ouviu o meu choro. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor aceitou a minha oração. Glória a Deus por causa disso. Porque o nosso Pai ouve a nossa oração, ouve a nossa súplica, ouve o nosso pedido de socorro. Mas a gente tem que pedir, a gente tem que se humilhar, a gente tem que estar diante da presença dele, buscando ser aceito, que a nossa oração seja aceita em nome de Jesus, que a sua oração, meu irmão, que o seu choro, que as suas lágrimas sejam enxutas, né? Até quando eu falo de lágrimas, eu sempre lembro, né? Quando eu estou orando e chorando, e sempre falo aquelas bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados. E eu tenho fé em Deus, no meu Jesus lindo e maravilhoso, que toda lágrima que eu derramei, eu vou ser consolada. Consolada pelo Mestre, consolada pelo meu Senhor e Salvador Jesus. Porque é muito lindo, irmãos, é muito lindo saber que é o Senhor que vai nos consolar, saber que é do Senhor, do Espírito Santo que vem toda essa dádiva de vida que a gente pode viver, sabe? Então, se você tem alguma tristeza, se você tem alguma dor, se tem algum sofrimento, coloca na mão do Senhor. Coloca aí, espera ele agir. Não vai fazer como eu, né? Que em um mês eu queria, mas isso é muito inerente daquela questão de achar que o Senhor é nosso garçom, que o Senhor vai estar sempre disponível para nos servir, sabe? E uma das coisas que eu tenho aprendido muito com o Senhor é que eu preciso aprender a esperar o tempo certo do Senhor. Porque se as bênçãos vierem no momento errado, possa ser que eu não entenda qual o propósito de Deus naquela situação. E eu preciso aprender. Porque eu sou uma pessoa muito falha, sabe? Então, quando você chorar, lembre-se, o Senhor ouve o seu choro, o Senhor ouve a sua súplica, e Ele vai aceitar, meu irmão, em nome de Jesus, as nossas orações. Mas continue, persevere, porque a perseverança, ela produz esperança. E depois ela vai produzir os frutos do Espírito na gente. Em nome de Jesus. E aí o 10 fala assim: serão humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos. Frustrados, eles recuarão de repente. Ou seja, aqui é a resolução, né? É a solução do problema de Davi, que é aquele que está humilhando ele, aquele que é o inimigo dele, vai recuar,
vai ser humilhado, vai ser aterrorizado, porque é o Senhor que vai ouvir a nossa súplica, é o Senhor que vai ouvir o nosso clamor. Então, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor ouça as nossas orações. E esse foi o nosso Salmo 6, tá bom? Eu espero que tenha falado muito com você, porque falou muito comigo, desse momento que todo ser humano passa, né? De dor, de lágrima, de tristeza. Então, se você estiver passando por esse momento, meu irmão, continue, persevere. Quando é que o Senhor vai nos dar alívio? Quando é que o Senhor vai nos dar vitória? A gente não sabe. Mas a gente sabe de uma coisa: o Senhor estará conosco todos os dias e todo momento, independente das circunstâncias. Então, se você é filho, amado, querido, aceitou Jesus como Senhor e Salvador, tenha essa plena convicção de que a gente pode passar por diversas situações e a gente vai passar. Não é a gente pode passar, a gente vai passar. Mas a gente vai passar com o Cristo, com o amado das nossas almas, com aquele que Isaías fala, e ele será chamado que Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro. Ai, eu amo. Eu amo ler essa passagem em Isaías que fala sobre as nomenclaturas que vão ser dadas, que foram dadas para Jesus, né? O nosso príncipe da paz, ele está sempre conosco. Deus forte, Pai da eternidade. Ele é maravilhoso. Então, confia nele e que, em nome de Jesus, as suas orações sejam ouvidas, tá bom? Um beijo e continua com a gente, que no próximo vídeo a gente vai fazer o devocional do Salmo 7. E lembra sempre, pensa bem o que Deus falou comigo e o que eu vou fazer a respeito dessa palavra que a gente leu hoje, tá? Tchau, tchau!